Caríssimos irmãos e irmãs, esse é um momento oportuno para que possamos construir uma mensagem que esteja à altura das nossas necessidades reais de crescimento e sempre uma mensagem iluminada, calcada, inspirada na Palavra de Deus. E aqui, com especial relevo, a palavra que nos é dirigida do Santo Evangelho, porque para o Evangelho é que correm, apontam todas as outras palavras. A direção é sempre a direção dele. E como eu lhes dizia no início da missa, hoje no mundo inteiro a igreja celebra a festa de Cristo Rei. Cristo Rei do Universo. Cristo aquele que reina sobre nós. E refletir sobre o reinado de Cristo, os seus detalhes, os seus pormenores, os critérios que ele estabelece de forma palpável e através dos quais nos interpela, é no fundo refletir seriamente sobre a nossa vida e o reinado sobre o qual nós estamos vivendo. E ao mesmo tempo abraçar os sinais, as evidências, as admoestações que Jesus Cristo nos faz para que possamos providenciar as alterações que forem necessárias para nos adequar ao seu reinado, ao universo que ele objetivamente tem para si como seu. Então, com isso, Jesus Cristo inaugura efetivamente um novo reinado, muito distinto dos reinados humanos, muito distinto dos reinados que às vezes imperam na nossa cabeça e no nosso coração. A liderança desse reinado não é mais embasada no poder político, no poder econômico, na projeção e na influência social, de maneira alguma, como nós os vemos na face da terra. Trata-se de uma nova liderança, também de novos protagonistas, os portadores de uma nova consciência. E mais uma vez, a consciência é quem faz a diferença para todos nós. Não é mais um reinado fechado, elitista, de pouca gente que manda e de quase todo mundo que obedece e diante do qual está submetido. É algo profundamente democrático, aberto, acessível a todas as pessoas de boa vontade. Ninguém fica fora desse reinado. E essa nova consciência vem superar essas duas outras que vigoraram até hoje. Primeiro, aquela consciência muito individualista, de que cada um salve-se a si mesmo, cada um cuide da sua vida. Eu não tenho nada a ver com a vida de seu ninguém. Se fulano e tal está assim, aquele está assado, o problema não é meu. Eu cuidei do meu patrimônio, fiz a minha parte, é por isso que hoje eu estou no lugar onde estou e que bem mereço estar. Fiz por onde, e a vida dos outros segue como se ela não existisse. Tiramos desses outros aí, com exceção, apenas os nossos parentes, amigos bem próximos e nada mais do que isso. A outra vertente que vigora é o contrário dessa, que é igualmente ruim e é limitada. É aquela visão altruísta, porém cega, onde nós queremos salvar o mundo todo. Não vamos conseguir. Quem quer fazer demais da sua conta não faz o de menos, não faz o mínimo. E aí ficamos de um lado e de outro inoperantes, sem avançar, sem contribuir. Então essa nova consciência integra esses dois polos aparentemente opostos. De um lado, nós cuidamos dos outros sem deixar de cuidar de nós próprios. De outro lado, nós cuidamos de nós próprios exatamente porque precisamos estar inteiros para cuidar bem dos outros. E aqui eu abro um parênteses. Quem quiser, quem desejar
E quem necessitar obrigatoriamente de estar inteiro, vivo, para cuidar de alguém, da sua responsabilidade direta e imediata, cuide de si. Mas cuide mesmo, aposte em si, todas as fichas. Nada daquilo que você queira para alguém que está diante de você passe longe daquilo que é você. Ou passa por você primeiro e traz o benefício que quer trazer ao outro, ou não chegará a ninguém. Então, quando a gente se cuida, não é por egoísmo, é porque a gente tem responsabilidade para com as pessoas que Deus colocou nas nossas mãos para serem cuidadas por nós. E há muitas pessoas que literalmente dependem da nossa ajuda, do nosso cuidado, do nosso olhar, do nosso braço forte, da nossa mão. E se a gente se descuidar, se negligenciar, como dizia meu pai, nem mel nem cabaça. Não ajudamos lá, porque antes não ajudamos cá. É preciso que tenhamos essa lucidez. E nesse sentido, se for necessário, estabeleçamos prioridades. Ver o que é mais importante e urgente a ser feito. Eu gosto muito, quando a gente viaja de avião, hoje já está tudo muito informatizado, e a gente já perdeu um pouquinho disso, dessa pessoalidade, que a aeromoça fica ali, né, com aquela máscara de oxigênio, fazendo aquela demonstração. E o que é que se diz lá? Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente sobre suas cabeças. Coloque primeiro em você e depois ajude quem estiver do seu lado. Eu ficava sempre imaginando, uma mãe que está viajando com um filhozinho pequeno, ali de 5 anos, de repente tem uma turbulência grande, as máscaras caem e aqui parece que vai cair mesmo um avião. Então ela, por amor ao filho, o que é que vai fazer? Vai colocar a máscarazinha no filho. Só que, nesse intervalo de tempo, entre pegar na máscara e colocar no filho, e depois colocar nela, falta-lhe oxigênio e forças. Então, nem o filho e nem ela. Quando eu coloco a minha máscara com a agilidade de um adulto, aí eu posso cuidar do meu filho que está do lado, quem sabe do filho do outro que está na outra poltrona, e de mais alguém que esteja atrás e que precise de mim, porque desajeitadamente não conseguiu colocar a sua máscara na cara, mas eu consegui. Então é muito importante que haja essa prioridade. Isso não é egoísmo, isso é altruísmo na mais expressiva qualidade do termo. É pensar no outro, e é por isso que eu sou muito responsável comigo. Então aquelas pessoas que dizem assim, não, eu dou a minha vida para o fulano, eu me desgasto todo, eu não como direito, eu nem durmo direito, porque eu tenho que cuidar e eu cuido da pessoa, meu filho é mais importante, meu esposo é mais importante, tal. Estão completamente enganados. E tomara a Deus que não se iludam pelo resto dos tempos. Abram os olhos antes que seja tarde demais. São Francisco de Assis, ele morreu com 44 anos. Ele não se cuidava. Como nós sabemos da sua vida, era totalmente entregue ao trabalho junto aos mais pobres. Os pobres dos pobres. O rodapé da sociedade, por assim dizer. Ele não tinha tempo para ele em nenhum momento. Depois, já nos últimos anos, morreu depressivo, porque não se cuidava, não tinha nenhuma razão para se deprimir, mas morreu depressivo, morreu praticamente cego. Foi preciso que fosse designado um outro frade, Frei Leão, para o acompanhar ao longo dos seus dias nos últimos tempos, porque ele se descuidou. Morreu aos 44, mas aos 40, 41 já não tinha energia para tocar o barco, teve que passar para as mãos de outro. Isso significa o quê? Se ele talvez tivesse cuidado um pouco mais, morrendo aos 60, aos 70, faria muito mais do que ele fez. Fez muito ao extremo, mas quem sabe fizesse muito mais. Já Madre Teresa de Calcutá morreu aos 88 anos. Ela também cuidava só dos outros e não se cuidava, até que uma vez, pegando num doente que ela trazia da calçada lá
um espaço onde ela reunia as pessoas para cuidar melhor, ela caiu desmaiando com aquele doente nos braços. Quase mataram o coitado do doente. Ou seja, ia acontecer tudo que ela não queria salvar e era matar. Ela, depois do desmaio, acordou na UTI de um hospital, e quem cuidava dela, coincidentemente, era uma freira missionária europeia médica. E a freira estava ali ao seu pé, quando a madre acorda e diz: onde é que eu estou e o que é que aconteceu comigo? E a médica lhe disse prontamente: a senhora está na UTI de um hospital. E o que aconteceu com a senhora é uma coisa fácil da senhora compreender. Aqui, a senhora quer salvar o mundo inteiro morrendo. Não vai conseguir absolutamente nada. Vai ter que se cuidar, irmã. Senão seus doentes vão ficar órfãos antes do tempo. Não deixemos que os nossos doentes fiquem sem a nossa presença antes do tempo. Por puro descuido, pura desatenção, falta de consciência e até mesmo uma certa irresponsabilidade. Façamos o melhor por nós se queremos fazer alguma coisa que sirva para os outros. Essa é uma lição importante e aqui eu fecho o parênteses nesse sentido. Então estabeleçamos essa prioridade. Jesus vai nascer, portanto, um novo reinado, o reinado daqueles que salvam os outros, porque já trazem a salvação dentro de si. Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele dá o paraíso ao ladrão arrependido, porque ele já tem o paraíso consigo. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Ninguém dá o que não tem em absoluto. Leva para o outro paraíso, porque já está com ele mesmo este paraíso. Lembro-me agora de Rubem Alves. Rubem Alves eu tive a sorte de ser aluno dele numa cadeira quando estudava em São Paulo, na teologia. É um pastor protestante, um grande teólogo, e ele dizia uma coisa maravilhosa: as pessoas que não têm o paraíso dentro delas não conseguem ver o paraíso fora delas. E continuava: é preciso ter o paraíso dentro para ver o paraíso fora. Se você só tem demônio e inferno dentro de você, é isso que você verá fora: demônio e inferno, nada mais, nada menos. O reinado de Deus, proclamado e vivido por Jesus Cristo, traz o paraíso para dentro de nós, e nós não podemos rejeitar essa graça e imensa bênção. Em segundo lugar, essa nova consciência, esse novo reinado inaugurado por Cristo, não age sob pressão para atender exigências meramente externas, para responder expectativas dos outros, do meio em que se vive. E para nós também isso é um grande puxavanco de orelhas, porque nós, mais do que nunca, sempre sofremos muitas influências dos outros. Tem gente que vive só para responder às expectativas, às pressões de fora. Tem gente que vive só para dar satisfação ao vizinho, ao parente, ao que está à frente, ao patrão, ao membro da sua igreja, ao seu colega de trabalho, e assim por diante. Jesus Cristo nos adverte muito nesse sentido. Ele tem o seu próprio tempo e quer que nós tenhamos e respeitemos o nosso tempo. Cristo obedece o seu próprio ritmo, segue a sua própria natureza, nem mais nem menos. Hoje, nosso tempo perdeu o seu compasso próprio, o nosso tempo perdeu a sua originalidade. Quem determina o ritmo, muitas vezes, nem são os outros, é a máquina, é o celular, e tudo aquilo que o celular encerra naturalmente. Lembro-me sempre da chamada teoria do encarte, que é uma teoria científica pouco conhecida e menos ainda divulgada, e que foi feita através de experiências com relógios, esses relógios antigos de pêndulo, colocando-se 2 relógios de pêndulo no mesmo ambiente, lado a lado,
em pouco tempo, ainda que eles pendulem de forma não sincronizada, em pouco tempo eles estão pendulando de forma sincrônica. A harmonia é perfeita. E eu pude constatar isso quando eu vivi em Salamanca, estudava lá na Espanha. O espaço entre a casa onde eu morava e a universidade, lá tinha um museu do relógio. Tinha uns 100 e tantos relógios desses antigos de pêndulo. E sempre que eu ia com mais folga, e às vezes eu criava a folga para poder ir, eu entrava lá por uns 10 minutos. Fiz amizade com o responsável e a gente conversava um pouquinho. E ele dizia isso: olha, às vezes eu pegava na porta abrindo o museu. Ele dizia: entra aqui comigo, padre, o senhor vai ver um fenômeno. Aí quando eu chegava, todos os relógios, às vezes tinha uma exceção de um ou outro que era meio rebelde. Tem sempre gente rebelde. Esse não pendulava de jeito nenhum, nem para canto, nem para lá. Mas tinha, a maioria estava pendulando do mesmo jeitinho. Quando ia para a direita em um, iria nos outros. Tinha para a esquerda, todos os outros acompanhavam. É a chamada teoria de Engate, ou seja, o mesmo ocorre com as pessoas. Nós acabamos pegando literalmente os ritmos uns dos outros no mundo, com as pessoas com quem convivemos. Se os ritmos de fora forem rápidos demais, os de dentro tenderão a serem igualmente rápidos. Se o ritmo de fora for muito lento, muito vagaroso, a gente também fica vagaroso e acompanha o ritmo de fora. Porém, com isso, nós perdemos a nós próprios. Perdemos de nós mesmos. Por quê? Porque não somos máquinas, e sim seres humanos. Isso gera uma frustração imensa, Esse dia eu estava lendo uma matéria no jornal o Globo, creio eu, que falava se o tempo é o mesmo para todo mundo. E colocava que não tem só um tempo, tem vários tempos. Mas eu me lembrei que a ciência quântica, há muitos anos atrás, já dizia que um dia de 24 horas, na prática, só tem 16 horas. Há um tempo cronológico que passa e que a gente pode medir com o cronômetro, com o relógio, e há um tempo que não é cronológico, ele é sentido, ele é vivido. E é por isso que a gente de vez em quando diz: ah, meu Deus do céu, o tempo passou tão depressa, já é essa hora. Eu não acredito. Pode acreditar que ele passou mais depressa do que o tempo contado pelo relógio. O tempo que você viveu, que você sentiu, no qual você experimentou a vida, contemplou as coisas que fez, é um tempo diferenciado. E a tendência é esse tempo ser cada vez menor e a distância entre um e outro cada vez mais avantajada. Logo, a gente não pode perder tempo com coisa que não vale a pena de maneira alguma. Não viver para dar satisfação a ninguém. Viver por quem? Viver por nós mesmos, por nossas motivações internas, por nossos princípios, por nossos valores, por nosso conhecimento, por nossas decisões, por nossa fé. Viver, afinal, por nosso Deus. Esse é o tempo que Jesus Cristo inaugura nesse seu novo reinado. Em terceiro lugar, essa nova consciência é, na verdade, uma nova maneira de enxergar os sofrimentos da vida. É saber que eles vêm para todos nós. Vêm para os injustos, que aqui estão representados nos ladrões, crucificados ao lado de Jesus, e vem para os justos, aqui representado pela figura do Cristo, de Jesus Cristo na cruz. E às vezes muitas pessoas dizem: mas eu não sei porque eu estou sofrendo tanto, eu não sei se eu mereço, o que é que eu fiz para sofrer tanto, meu Deus? E meu pai, e meu irmãozinho tem só 3 anos de idade, já passou por 5 cirurgias. Não é uma coisa descabida. Por que tanto sofrimento para quem não merece? Está pagando, recebendo um castigo por alguma coisa que fez, ou fui eu o culpado por alguma coisa que fiz para que ele recebesse isso, ou foi de uma encarnação anterior que ele fez um bocado de peripécia lá e por isso está pagando aqui? Tem um monte de interrogação que povoa a nossa cabeça.
Por que é que eu sofro? A gente olha para o outro lado e diz: aquele outro está com a vida tão boa, talvez merecesse sofrer, e não eu. Nós não sabemos o que se passa no coração das pessoas para quem nós olhamos. Não sabemos o tamanho do sofrimento que cada um carrega consigo, porque cada um tem uma cota de sofrimento na sua vida. Alguns passam por ele de forma tranquila e calma, cabeças erguidas, parece que não sofrem nada. Escolheram viver esse sofrimento de uma maneira digna. Outros, na primeira bordoada, já estão no chão, e é uma dificuldade imensa para a gente conseguir levantar dali. Mas o sofrimento vem para todos. E nós não sofremos, não é porque Deus nos castigou, ou somos piores do que os outros, ou somos mais pecadores do que qualquer pessoa. Não, nós sofremos por uma razão muito simples e fácil da gente compreender, porque nós somos humanos, só isso. É próprio do ser humano sofrer, é próprio desse barro do qual nós fomos feitos, rachar, quebrar, às vezes esfacelar. Não tem como a gente reconstituir de maneira alguma aquele vaso. Nós somos assim, carregados de fragilidade, essencialmente. Então o problema não é sofrer ou deixar de sofrer. Todos sofremos, ainda que não mereçamos aparentemente. Não podemos escolher sobre esse assunto. A questão principal é saber o que nós fazemos com o nosso sofrimento. Que interpretação nós damos ao nosso sofrimento? Como nós efetivamente o acolhemos em nós? Repito, o que nós fazemos com ele. Não podemos pedir a Deus para não sofrer, porque esse pedido não tem como Deus nos responder favoravelmente. Muito menos podemos pedir a Deus para não morrer, porque Deus não nos vai livrar da morte. Ou seja, aquilo que você tem de viver, você vai viver, querendo ou não, aplaudindo ou repudiando. É a sua vida, é a sua cota dentro dessa vida. Em alguns momentos, coisas maravilhosas, em outros momentos, coisas não muito boas, outras vezes, coisas terríveis. Mas todo ser humano está exposto, propenso a experimentar dessas coisas. Essa oração que muita gente faz, pedindo a Deus para não sofrer, para livrar seu sofrimento, livrar seu filho, seu pai, seu irmão, seu marido, sua esposa do sofrimento, é uma oração interessante. A gente compreende que a gente ama tanto as pessoas, quer tanto o bem das pessoas, que se apega a Deus de uma forma equivocada. Deus não vai lhe tirar daquilo que você tem de viver, até porque Ele sabe que cada sofrimento é uma oportunidade de crescimento, de depuração cada vez maior de você próprio. É onde você vai se construindo sem ilusões, sem fantasias, sem ficções, mas com os pés muito firmes no chão da vida. A gente só conhece uma pessoa de verdade quando essa pessoa passa pelo sofrimento. Antes do sofrimento bater a sua porta, nós não sabemos quem é aquela pessoa. O sofrimento é essa baliza, esse ponto de referência, essa fronteira que divide o que nós não somos daquilo que nós somos chamados a ser e assumir de verdade, um espírito de realidade, de realismo, como de fato a vida é. Então essa oração que pede para livrar-se do sofrimento, ela não tem sentido. Eu diria até que é uma não oração, é um não pedido. Lembro-me de Martin Luther King. Nós sabemos a sua história, e quem não sabe pode pesquisar. Ele sofria bastante pelas causas que abraçou para defender. E ele, sendo negro, nos Estados Unidos, na época muito mais racista e segregacionista do que hoje é, ele sofreu horrores. E como pastor protestante, tinha sempre um grande rebanho, gente que gostava dele, ele tinha uma palavra fácil, um discurso convincente, era extremamente agradável quando falava para as pessoas, individualmente ou coletivamente. E as pessoas o encontravam pelas ruas e invariavelmente diziam: pastor, todos os dias eu oro a Deus para Deus livrar o Senhor
desse sofrimento. Ei, pai, não peça isso, dizia ele. Essa oração está equivocada. Peça a Deus para que eu possa enfrentar o sofrimento com a minha capacidade de sofrer. Eu quero é capacidade para enfrentar o que vier. E quero fazer isso de cabeça erguida, com plena consciência do que eu estou fazendo, e ao mesmo tempo com mais consciência ainda das bordoadas e das consequências que eu devo receber, eventualmente, pelas opções de vida que eu fiz. Enfrentar a dor pela capacidade de aguentar a dor. Uma coisa meio louca, mas o ser humano tem um pouco dessa loucura divina, e de vez em quando um deles aparece com essas coisas na cabeça e no coração e na vida, para iluminar a gente que está muito medroso, muito receoso e vivendo sempre com o pé atrás, querendo livrar-se de qualquer infortúnio na vida. Aliás, seremos cada vez mais humanos quanto mais formos capazes de suportar um número maior de contradições. Quanto mais contradições houver dentro de você, mais humanidade você está construindo para você e em você. Quanto mais a gente se esquiva e foge das contradições e que quer viver uma vida muito lieirinha, ajustadinha dentro dos seus parâmetros, daquilo que você sonhou e planejou antecipadamente para você, menos humano você se torna. Longe da humanidade sonhada por Deus, você está cada vez mais. Em outras palavras, tenhamos um lombo forte para aguentar pancadas, porque as pancadas inevitavelmente virão de todos os lados. Você pode chegar aos 20 anos, aos 25, aos 30, escapando, vai dos 32, aos 35, aos 40, começam a vir as pancadas. E se não vir aí aos 60, você, se estiver vivo, vai ter que aguentá-las. E se antes dos 60 já tiver morto, a pancada foi bem maior. Não criemos ilusões acerca da vida e de nós próprios. Em tudo vale aquilo que dizia Jesus Cristo: erguei-vos e levantai a cabeça. É tudo que a vida quer de nós. Não importa quantas vezes o mundo jogou você no chão, pisoteou você amargamente, humilhou você, marginalizou, desprezou. O importante é que, quando ele tirar os pés de cima da sua cabeça, você se ergue, se levanta e ergue a cabeça. Porque só pode andar quem está de pé. Quem está deitado, caído, apenas rasteja. E rastejar não é digno da vida humana. E quem está de pé e olha para frente, descortina novos horizontes, esse sim, ninguém pega, ninguém derruba, ninguém lhe tira os sonhos e os ideais mais nobres da vida. Fiquemos de pé e olhemos para frente. Olhemos para o que está além da nossa vidazinha, que se resume aqui e agora, em situações muitas vezes vexatórias e pouco desejáveis. E por último, o que é que o Evangelho diz? Esse novo reinado trazido por Cristo muda por completo os seus destinatários. Já vimos que não é o reino de quem tem dinheiro, ou de quem tem influência social, ou de quem tem poder político. Também não é o reinado daqueles que cumprem as leis, as normas, dos certinhos, os arrumadinhos, os perfeitos, os santos, os que estão dentro dos critérios sociais e das convenções. Não. O novo reinado de Cristo, pasmem vocês, é o reinado de gente pecadora, reinado dos pecadores, de gente humana, de gente frágil, de gente que se parte, se quebra, se fragmenta, todos os dias um pedacinho a mais. E todos aqueles que são capazes de reconhecer e assumir as suas fragilidades, mas também de confiar na existência de um Deus que é forte, que é poderoso,
um Deus que é maior do que as nossas fragilidades. Um dia eu entrei numa sala de catequese lá em Portugal e tinha lá algo que uma catequista escreveu no quadro: nunca diga a Deus que você tem um grande pecado, mas sempre diga ao pecado que você tem um grande Deus. Deus é maior. Não importa o que diabos você fez na vida, Deus é sempre maior. Não tem um pecado, por mais horroroso que seja, que alcance minimamente os pés do tamanho da graça de Deus. E uma graça que foi feita para você, para mim, não foi feita para o ar, para as árvores ou para as pedras. Foi direcionada a nós, criados à sua imagem e semelhança. Ter consciência disso é uma revolução, muda a perspectiva com que cada um vive a sua vida, encara os problemas e melhora a qualidade substancialmente das nossas relações interpessoais, de cada um consigo próprio, de cada um com os outros, de cada um com o mundo em geral. Quem entra com Jesus no paraíso, portanto, são os excluídos da sociedade e muitas vezes excluídos das próprias igrejas. Lembrem-se das palavras de Cristo. Os cobradores de impostos e as prostitutas, dizia ele para os fariseus, vos precederão no reino dos céus. Foi assim que Jesus agiu, chamando para junto de si pessoas muito mal vistas pela sociedade da sua época: Maria Madalena, a mulher adúltera, Zaqueu, o cobrador de impostos, a samaritana, e na parábola o filho pródigo, e agora no Evangelho de hoje, dia de Cristo Rei, o ladrão crucificado ao seu lado na cruz. Foi essa gente que Jesus Cristo trouxe para junto de si. Foi para essa gente que Jesus Cristo veio e derramou seu sangue. Ele não se cansava de dizer repetidas vezes: não é o saudável, o que tem saúde, que precisa de médico, e sim o enfermo, o doente. Pois eu vim não para os justos e santos, eu vim para os pecadores. Pois ele veio para vocês e veio para mim. E essa é uma alegria imensa, saber que temos um Deus que quer salvar-nos, apesar de tudo aquilo que em nós funciona para fugir, evitar e não merecer essa salvação. Mas foi Ele quem nos escolheu o que fazer. Não fomos nós que o escolhemos, foi Ele quem nos escolheu. E o mais importante, ninguém está fora do alcance de Deus e do seu reinado, da sua misericórdia, da sua salvação. Deus acolhe a cada um de nós, ainda que seja no último e derradeiro momento da nossa vida, como aconteceu com aquele ladrão. Estava para dar o último suspiro e recebeu a palavra libertadora: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não interrogou aquele rapaz sobre o passado dele: o que é que você fez em tratar nessa cruz? Quais foram os seus erros, os seus pecados? Você matou, foi só uma vez ou já matou muita gente? Você roubou muito? O que é que você fez? Diga aí para ver se eu consigo lhe salvar, trazer algum benefíciozinho para você. Jesus não perguntou absolutamente nada. Simplesmente acolheu aquele desejo sincero que habitava no coração daquele pobre homem no último momento da sua existência. Nosso Deus, nosso Rei, é aquele que se lembrará de nós, para além de todos os nossos pecados, para além da nossa eventual amnésia existencial relativa a Ele. Porque tem gente que vive a vida toda sem pensar em Deus, sem se lembrar de Deus em nenhum momento, pois Ele se lembra mesmo dessas pessoas que o esqueceram. E aqui eu termino lembrando uma história que eu ouvi, que vocês, alguns, também já ouviram, de um filho que cuidava zelosamente de um pai que tinha Alzheimer.
Alzheimer muito avançado, não conhecia nada, não conhecia ninguém, absolutamente. E o filho deixou de trabalhar, o filho pediu férias antecipadas e quase perdeu o emprego, e porque queria ajudar o pai. E aí o filho falava amorosamente, fazia um carinho na cabeça do pai, beijava a sua face. Tudo que o pai precisava, o filho prontamente ali entregava. E falava e conversava com o pai. E um dia, uma pessoa foi lá e viu aquela cena e disse: mas olha, não adianta você fazer nada disso. Seu pai não sabe quem você é. Ele disse: mas eu sei quem ele é. Nós não podemos, nessa vida, nem saber que Deus existe, muito menos como Ele é. Mas ninguém se gruda. Deus sempre sabe quem nós somos. Seus filhos amados, queridos, prediletos, feitos à sua imagem e semelhança. E nada nem ninguém nesse mundo nos tirará esse benefício. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.